Olá, pessoas lindas do meu Brasil! Estamos aqui mais uma vez com o ExpoCast e hoje temos uma convidada muito especial, né, Zé Guilherme? Ela é especial? E como é Além especial. de ser nossa amiga do coração, é uma Essa profissional criaturinha, é verdade. Ela vai contar um pouquinho da sua história, da sua da trajetória no sua turismo, trajetória dentro do turismo, mas na antes da entidade que ela trajetória do representa. turismo também, ela vai nos falar e vai nos contar um pouquinho da sua vida Com pessoal, certeza, porque aqui é um né? papo É, de é boa, de boa suave. mesmo. Então, esse podcast tem o condão, pelo menos, da gente poder conhecer um pouquinho de cada personalidade que passa por aqui. E que vocês já vão se acostumando com as grandes histórias, não apenas do turismo, mas de todas as atividades econômicas que nós temos dentro e fora do estado de Goiás. E vale dizer que é uma mulher super proativa, tá aí no segmento de turismo trabalhando a todo vapor o tempo inteiro, né, Zé? É verdade. Tá E sempre ela ligada em todos os sentidos no turismo, em eventos. Ela, inclusive, ela representa uma entidade muito importante para o nosso segmento aqui no estado de Goiás. Em Aliás, Goiânia, né? representa no estado de Goiás porque ela é vice-presidente do Do setor. setor. Mas, para minha felicidade pessoal, ela é presidente do nosso Goiânia Goiânia Convention Convention Visitor Visitors Bureau, Bureau. Que né? chique. E ela também, eu não sei como é que ela dá conta de tudo isso. Também fico me perguntando. Ela é a proprietária de uma das maiores empresas que nós temos de eventos, Com não certeza. apenas no estado de Goiás, mas também em todo o país. Ela Já, rompe fe- barreiras. já fez eventos fora do nosso estado e com muita galhardia. Ai, Zé, você falou em eventos Nossa fora, eu Senhora. acabei de me arrepiar, porque eu lembrei, ela fez um evento gigante aqui agora, né? Não Qual? faz muito tempo. Um evento de moda aqui em Goiânia, que foi um estrondo. Aí esse eu não fiquei Amaré, sabendo. Ah, a Maré, que eu com lá certeza. na abertura também tive o Um mega prazer e o evento. privilégio de poder mostrar para todos vocês no nosso programa Pelos Bares da Vida. Quem é ela, Zé? Fernanda Araújo Cury, né? Obrigada, Fernanda Fernanda, Araújo seja de muito bem-vinda. tempo. E o Cury de alguns anos para cá, de um marido que eu mando um abração para ele, do qual eu sou fã mesmo. É por isso que ela tem essa carinha risonha, né? Leve. Oh, meu Mas Deus. é risonha e franca, o que é Verdade, mais importante. verdade. Delícia, Fala gente. Bem-vinda, pouquinho Fernanda Cury. ao nosso podcast. Obrigada, Você olha para essa obrigada. Ó, câmera aí essa também. aqui como é um Olha. papo família, um papo amigos, a gente tá tranquilamente, pode conversar à vontade, À né, meu vontade, amigo? né? Tranquilamente. Meu paizão amado. Que Todas as câmeras estão à sua delícia. disposição. Gente, que quero que delícia você co- estar aqui, né, com Você é de vocês. onde? Você é natural Goiânia. de Você é de Goiânia? Goiânia? Que Goiânia, linda! sou Não daqui, quero dessa saber de terra. quantos anos, mas eu quero Oh, saber na de hora, a vão tua ficar infância um espantados, hein? pouquinho. Que você possa nos contar um pouquinho da sua infância, Pois é. até Sua galgar trajetória. esse patamar que você tão bem representa dentro, não apenas do turismo, mas da própria economia do estado de Goiás. Com certeza. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? Rose, querida, Zé Guilherme, nosso paizão, nosso amigo do turismo e amigo pessoal, né? A gente Graças fala que a o turismo Deus. nos traz né, tanto carinho, né? Pessoas queridas. Então, eu estou muito feliz em Verdade. estar aqui com Nós vocês. que estamos, né, Zé? E como Imagina. estamos, viu? E essa apresentação toda, acho que eu já posso ir embora, né? Vai Porque, nada. meu Deus, Ó, que só isso? tem 8 A gente minutos vai, aqui. nós iremos Vai pra mais de subtrair o uma máximo que hora. pudermos, né, Nossa Zé? Que Senhora. gracinha, obrigada pelo carinho, né, de sempre. E é muito bom estar aqui primeiro, falar do que a gente gosta, falar do que a gente é, né, do que a gente pode aí representar para outras pessoas. Isso é muito importante, é muito bacana. E eu fico muito feliz mesmo, primeiramente, né, de estar aqui, que é uma honra, é um Obrigada. privilégio, E o privilégio é Rose, nosso, pode acreditar. de estar aqui. E segundo,
Com certeza, né? Falar da nossa, de nós, né? Assim, um pouquinho Trajetória, da né, Fernanda? trajetória, né? Sou de Goiânia, nasci aqui. Toda vez que eu vou falar da minha trajetória, é bom que nos faz relembrar, né? Assim, de onde a gente veio, né? Eu falo Com que certeza. a fé nos traz muito isso, né? De dizer, É, poxa, te lembrar de onde você é. veio, onde você está, onde você quer chegar, mas com muita humildade, né, em tudo que a gente faz e com muita dedicação, Falar em né? tudo que a gente faz, me conta aqui, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Porque você é uma só. Faz muitas coisas, porque eu sou, né, sou testemunha, eu acompanho. Inclusive, a gente faz muitas ações juntas, eu, né, tenho É orgulho de falar verdade, isso. Você é trabalha verdade. bastante mesmo. Como você dá conta de ser essa mulher mil e uma utilidades? É bom, Mas né? antes disso, como é que você era antes de entrar e formatar uma empresa vitoriosa como é a QE Eventos? Gente, eu falo assim, né, muita gente às vezes para e pergunta, né, como é que começou, como é que eu quis entrar dentro dessa área, né? Eu sempre fui atleta, E aí ainda eu é sei que até hoje, né? né, sempre fui, então sou atleta até hoje, jogadora de vôlei, que amo de paixão, né, desde os meus 14 anos. E eu nunca esqueço, então eu era atleta, tocava, professora de teclado, Que né, a gente tinha show. uma escola, eu e Isso eu meus não irmãos, sabia, Que nunca legal, também não soube. pois é, sabia disso, não. dentro, né, a gente tinha uma escolinha, chamava Domínio Music Center, eu Que lembro até hoje. show. Eu e meus Oh, dois que irmãos, bacana. e então nas horas, né, vagas e tudo, a gente, né, Dava tinha aula. isso, dava aula. E eu li muito, né, que uma professora até falou assim, Fernanda, você está começando a endurecer os dedos, porque, né, a gente dava aula em casa e tudo, e fazia aula, né? E ela falou, você está começando a endurecer por causa do esporte, por causa do vôlei, né? O vôlei atrapalha. Aí ela falou, você vai ter que escolher, né? Eu falei, então, tchau, professora, porque eu vou pro Que é o vôlei vôlei. mesmo, né? Então, eu continuei mesmo dando aula, enfim, mas eu sempre fui atleta. E um certo tempo, quando eu passei na PUC, né, na época católica de Goiás, eu passei para administração de empresas em 2000. E aí eu me lembro que meu pai falou: não, você precisa trabalhar, arrumar, né, alguma coisa para você dentro da sua área. E eu, nossa, eu não queria de jeito nenhum, porque senão eu sabia que eu tinha que largar É. o vôlei, né? Ficava essas coisas. E ele foi, por si só, arrumou um estágio no Sebrae, né, Olha, que junto com a nossa gostoso. querida amiga, né, hoje minha madrinha de casamento, mãezona, Dona Aparecida Ribeiro, Cida Ribeiro, Nossa né, Senhora, Zé que conhece também, saudade. não sei se a Rose Que show. conhece, mas lá do Nossa Sebrae, Senhora. eu falo que ela foi minha madrinha em todos os sentidos, né, Hoje ela muito está lá em amiga. Brasília, né? Hoje ela está em Itália, né? Está na Precisamente hoje na Itália? Itália. Mas ela está morando em Brasília, sim, Ah, mas está num tour de Nunca sabia dois que tinha trabalhado no meses Sebrae. 2 meses lá, né, fora, lá com o filho. Então, todo dia ela me manda foto. nossa E ela, Senhora. muito amiga do meu pai, eles me arrumaram um estágio na área de comércio exterior, lá no Sebrae. Eu lembro direitinho, meu pai me buscando no voo, ele falou, "Ó, a partir de sei lá, segunda, não sei assim, você começa estagiando no Sebrae. Né? Nossa, Eu tinha que parar o vôlei, que eu fazia à tarde. Eu chorei muito nesse dia, né? Falei, eu não quero, porque eu gosto muito do do vôlei e esporte, tal. né? Do vôlei. E Aliás, vamos fazer até um ah, parente aí que eu faço absoluta questão de mandar um abraço para o pai, que é seu um Domingos, paizão. O Domingos é verdade, um paizão, que eu é conheço verdade. também há muitos e muitos anos, graças a Deus. E graças a ele gerou Exato. essa Isso. criaturinha Foi ele, fantástica. viu? Foi a É. ideia dele. E aí comecei, né? Fui pro Sebrae, cheguei lá muito, porque até não tinha trabalhado, foi o primeiro estágio na área de comércio exterior, né? Não era nada Nossa. voltada para eventos, mas eu estava exatamente ao lado ali da Heloísa, que também estava estagiando de negócios internacionais com o Rodolfo, né? Heloísa Rodolfo Monteiro. Cavalcante? Na Heloísa Sawyer, né? Ah, Minha foi. sócia, Ah, né? Até então, na época. E Gente, amiga. E comecei. E um dia, lá tudo era próximo, lá no Sebrae, e eu estava estagiando exatamente ao lado da área do Eupídio, que era o gerente, né? O Eupídio Fiordo, gerente da área de turismo. E eu, comércio exterior, tudo negócios a ver. internacionais, Aham. tudo a ver.
E a gente, né, eu sempre fui muito expansiva, sempre queria ajudar, eu ia para as áreas, o Manuel Xavier da qualidade, eu ia lá, queria saber o que eu posso contribuir. E ele um dia, o Eupídio me chamou. Fernanda, a gente vai ter um evento em Caldas, você tem interesse em, né, você quer ir para trabalhar nesse evento? Eu, Gente, claro que eu quero ir, né? Eu falei, lógico, vou, eu quero ser recepcionista, o que for. E fui com ele. Quando chegou lá, né, foi direitinho, levei a roupa para trabalhar, se tinha um lencinho do Sebrae. E recepcionei o pessoal que chegou, né? Era recepcionista lá do evento, lá, né? A equipe mesmo do Sebrae trabalhava. E eu falei, gente, que negócio bacana, porque todo mundo que gostei. chegava, né? Eu cumprimentava, como é que vai? E onde eu conheci o Mário Guardado nessa época Nossa, também. Pensa, né? Tô resgatando Gente, só as gente vixe, lá pra mãe do trás, você vê, céu. estagiário. E isso foi, apesar de ter entrado em 2000, agora que eu tô lembrando, na verdade foi em 96 que eu fui pro Sebrae, né? Antes mesmo disso. E aí eu conheci tudo e eu pedi, nossa, você gostou, Fernando, você tem, né, jeito para isso. Então, quando a gente voltou, tudo que tinha de eventos, a dona Aparecida, que era responsável pela área de eventos lá do Sebrae, né, Exatamente. decoração e tudo. E tá te como colocando. eles sabiam que eu tocava teclado, lembra do nosso, né, falecido, né, Gente, diretor Marco Antônio, né, de Melo, diretor técnico do Sebrae, tocava violino. Exato, E então, exatamente. todos os aniversários do Sebrae era eu cantando e tocando e ele que cantando e massa, tocando. que legal. E eu falei, eu não aguentava mais tocar Amigos para Sempre, né? Porque era a música que tinha todos os, né, final Todo de evento. ano, diretoria e tudo mais, E gente. já que você tocou no Mário Guardado, Ah, o Mário Guardado nunca te convidou para ser modelo lá na Voz? aham. Hã? Pergunte depois para o Eupídio como foi a história. O Eupídio até hoje ele brinca, fala, Fernando, você até assusta, né, hoje, quando Que... fala o nome, ele brinca, né? E assim foi, E né? assim que você foi Assim, a inserida no gente mundo dos eventos. foi, amiga, assim, dentro disso, né, do Sebrae, sempre participando, destacando, todos os, assim, eu fui a primeira estagiária a fazer o Empretec, não existia isso, o Nossa, Empretec para estagiário, não tinha. Empretec. E eu me lembro muito bem que eu fui na sala do diretor, na época Carrijo, e pedi para ele, eu falei, eu gostaria muito de fazer o curso de Empretec, para eu, né, enfim, descobrir o que que eu realmente, eu gostaria de fazer ali dentro de faculdade, ao abrir empresa. E ele, né, abriu essa exceção. Eram 2 semanas, então eu tinha que, né, abrir mão de tinha duas que semanas de morrer. estágio, né? E assim, Rose, né, começou todo o meu interesse. Que Eu participava, lindo. assim, a dona Aparecida fazia os eventos, eu estava sempre com ela ajudando de alguma forma, né, por essa proximidade também, de poder conhecer. E foi As só festas aprendendo mais eu coisas. participava, né, então você vai destacando tudo. Os cursos do Sebrae, eu fiz todos os Nossa, é cursos, das minhas. todos os cursos que tinham do Sebrae. Era à noite, né, quando eu não tinha, enfim, ou faculdade, que entrar e tal, eu ia fazer, né. E eu falei: "Gente, essa área é muito bacana, né". E um dia eu chamei a dona Aparecida e falei: "Como que eu entro, né, nisso? Como é que eu faço, né, para entrar?" Porque tinha recepção, tinha telemarketing, eu queria fazer, eu queria entender um pouquinho. E foi assim, né, numa oportunidade de licitação dentro do Sebrae, eu falei assim: "Gente, acho que tinham alguns meses pela frente", eu falei: "Eu vou trabalhar". Minha mãe tinha acabado de se aposentar, minha mãe aposentou super cedo, e eu falei: "Mãe, eu tô querendo abrir uma empresa, né, em relação a Gente, isso". Ela que falou: "Não, eu te empreendedora. ajudo, né, como você ainda está terminando o seu estágio, a gente abriu um escritório", minha mãe que atendia ficava lá, eu chamei a Heloísa, né, que estava sempre comigo, a gente criou uma amizade muito boa, falei: "Vamos abrir", a gente não tinha noção de nada, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade, né, administração, ainda estava aprendendo sobre essa área, né. E falei: "Vamos". E quando teve a licitação do Sebrae, assim, todo mundo incentivou: "Participa". Falei: "Vou participar", né. E fomos participar dessa licitação. E sem noção de formação de preço, de como é que seria e tudo mais. Eu falei: "Gente", todo mundo fala assim: "Não, participa, porque se você ganhar, a gente vai, né, ajudar". E foi assim, gente, Que eu, né, legal. Isso participei, foi em que ganhamos. ano? Mas à vontade, Foi né? 98.
98. 98. Eu lembro que essa Mas empresa abriu 98 você 15, tinha 15 de a fevereiro de 98 eu abri Ela a abriu a QE Quer. para participar da licitação Ah, e sim. ganhamos a licitação. Então, quando a gente ganhou, sabe quando você fala assim, 24 anos. sabe qual que foi o Nossa. nosso primeiro evento? Foi o Roda Latina de Oportunidade de Negócios, em 98, no Centro de Convenções, o maior evento do Sebrae, evento internacional, não sei se você lembra, foi quando Eu veio o Mário fui Guardado. mestre de cerimônias. Exatamente, você foi o mestre Gente, olha cerimônia. isso. Ah, gente. E É. sabe quando assim, o Eita. Sebrae vira e fala assim, você faz o contrato, né? E você precisa contratar 50 recepcionistas, X Adivinha, intérpretes, pai, onde né? que eu vou? Pra De onde que eu vou? tradução. Eu, meu Deus, para onde que eu vou? Né? E Mas exatamente vai foi acontecendo. assim, Rose, que É tudo a coragem, aconteceu, a esse coragem. empreendedorismo que faz as coisas acontecerem. E tudo era eu, Heloísa, né, minha mãe, dentro disso, a dona Aparecida me ajudou demais, né, esse empurrão de dizer, Que não, show. vamos, vou te orientar, né, o que que faz, manda fazer uniforme para poder trabalhar, contrata a equipe, treina a equipe, né, Nossa. e eu, assim, com aquela cara de menina, Aham. né, Até hoje, né, Fernanda? até hoje, gente, Eu ia falar Até exatamente hoje, não isso. mudou nada. Esse rostinho, gente, de 22, 23 anos, oh, falou ela metade da minha já idade, viu, gente? amadureceu, viu? Metade da 22. da Pensa idade. numa mulher corajosa que 22 tá, mais pai. 22, tá ótimo, gente, viu? Com muito orgulho. Mas, ó, o Engraçado. vôlei ajuda, tá? Você que tá aí sedentário, não adianta nada, não. Ajuda. E olha, mesmo, viu? Malhação. você lembrou de uma criatura que eu, particularmente, também devo muito, que é a Aparecida Ribeiro, porque ela me contratava sempre para ser o mestre de verdade. cerimônia dos eventos. E eu devo muito a essa criaturinha que Aí até por que que hoje tem que fazer um mora boneco do Zé? aqui no Tudo, meu tudo do coração. turismo ele tava. Não, tudo, né? Turismo, Nossa. eventos, Roda, tudo. roda e Tem Zé Guilherme. E tem o Zé Guilherme. É Mas isso mesmo. nós estamos falando hoje de Fernanda Fernanda Araújo Cury. Ele é o único que fala É. Fernanda Araújo É, Cury. porque eu Isso só aí falo é Cury. Dona Questão Maria, velho. absoluta Aham, mesmo. gracinha. Aí meu pai É. fica orgulhoso, né? Porque É Araújo lógico, é dele, Araújo né? é dele, ué. É Domingos Araújo e o Elias também é Cury, né? Então, são duas criaturas que eu admiro demais. Mas aí vamos continuar. Vamos sair da... Vamos, assim, eu acho que seria legal a Fernanda falar. Bom, que você trabalha com eventos e turismo, todos nós sabemos. Mas como que você chegou nesse universo, nesse segmento chamado turismo? O que que te levou até ele? Porque você hoje é uma personalidade bem representativa no turismo, né? Ah, bacana. A gente Não, pode e ela negar. foi, inclusive, você foi presidente da BO de Sim, Goiás. Foi. Foi dois uma mandatos. Foi presidente mesmo. marcante. Não, é verdade, ué. Obrigada, Zé. É verdade isso O daí. que a gente faz Foi- com amor, né? Quando você faz Tudo dá dedicação, certo, gente, dá é. certo. Com Você certeza. tem que gostar. E é engraçado, Rose, assim, que a gente não... às vezes tem gente que fala assim, já nasce nato com esse... Né, Com esse dom. Com esse É, a gente dom, ouve né? muito Do isso, né? associativismo, ou de contribuir. E eu não sabia disso, sinceramente, assim, é aquilo que você falou. Eu entrei nessa área, a cara e a coragem, né? Muito nova ainda, fazendo os eventos muito para governo, né? Porque o Sebrae abriu as portas para mim. Eu falo muito disso, Até né? hoje, né? Até hoje. Então, o Sebrae eu tenho um respeito muito grande porque ele me direcionou para, né, pro caminho que eu iria seguir. E fui atendendo governos, né? Porque todo mundo indicava assim, qual que é a empresa credenciada do Sebrae? Falavam, me chamavam e tudo. E a gente foi criando outras, né, outros passos, né? E quando foi em 2000, eu fui fazer o primeiro congresso, porque até então eu atendia muito com recursos humanos. Recepcionista, telemarketing, a gente fazia todas as rodadas de negócios do Sebrae, né? Os eventos, então era muito focado. Eu fiquei muitos anos, mais de 4 anos junto com o Sebrae. Ainda tive a oportunidade de, quando a dona Aparecida ela entrou de férias, uma época, eu precisava de alguém para substituí-la dentro do Sebrae. E eu fui convidada para substituí-la, quer dizer, não foi ninguém de dentro, né, que poderia ter pego um convidado, um colaborador, mas eu fui convidada para estar lá, né? Então isso para mim, 30 dias, né, comandando a área de eventos do Sebrae, foi me dando essa, né, essa experiência toda. E quando eu comecei a fazer em 2000, foi meu primeiro congresso, foi quando eu conheci o Elias, inclusive, né, bem, né, no início.
O primeiro congresso que eu fiz foi para ele, né? A gente fala que a gente não esquece disso. Mas eu fui conhecida através do Nonato, né? Da Decor, enfim, Nossa eventos. Enfim, então pessoas que foram importantes na minha carreira, né? E fui fazendo congresso, aí você começa conhecendo um ou outro. E eu sempre fui muito curiosa para essa área, assim, deixa eu entender mais um pouco da minha área. Quando tinha os eventos fora, eu sempre quis participar de eventos fora. Uhum. E aí, Rose, Você eu fui é assim, né? Você tem muita curiosidade, muita vontade, muita uma fome vontade, gigante. exatamente. Eu fui conhecendo outras pessoas, né, da área. Eu nunca esqueço que uma vez teve um evento, e eu comecei a me associar, eu comecei a ver entidade, Uhum. né? A primeira foi a própria BEOC. Aí eu falei, congresso de E é tão eventos. importante, né, Fernanda, as empresas Muito, terem essa consciência do muito. associativismo, No- né? Eu Tanto que é acho que se importante. for, Não porque você é presidente de Sim, entidade, não, mas não. você, antes disso, Sim, já viu essa eu fui importância, né? associada há muitos anos antes de chegar a isso, né, eu Zé? ia Então, dizer eu isso, galguei exatamente. né, todos os passos, né? Eu digo assim, dentro da minha empresa eu galguei tudo, né? Eu fui recepcionista, eu fui telemarketing, eu fiz isso, fiz aquilo, né? Então hoje eu sei Com falar certeza. realmente do que eu, né? Assim, eu fiz, né? O que hoje eu faço, o que eu ensino e dentro da entidade também. Então eu fui associada, né? Primeiro eu associei na BEOC quando teve um evento internacional em Curitiba. Eu não lembro se foi 2003, algo assim. E eu fui para lá e cheguei lá. Eu fui sozinha, eu fiz minha inscrição daqui de Olha que Goiânia. isso. Cheguei lá e encontrei a Sandra, né? A Mendes? Sandra Sandra Mendes, Mendes, que na época ela era, Beijo, né, Sandra. gerente lá do, do do Centro Centro de de Convenções, Convenções. né? Aham. Diretora lá do Centro de Convenções. E foi muita coincidência. Quando eu cheguei para credenciar lá, fazer o check-in, ela estava lá. Eu falei, nossa, Sandra, que bom, né? Porque eu falei, gente, vim Tô em casa. sozinha, Estava não conhecia estranho, Tô em ninguém, casa. né? Eu falei, que ótimo e tudo. E eu nunca esqueço que também era no dia do meu aniversário. Nossa. Exatamente no dia do aniversário. Eu fui para lá. E lá eu fui conhecendo outras pessoas. Ela foi me apresentando: olha, gente, a Fernanda é uma associada lá da BEOC. Olha a Ela, importância. na época, acho que ela estava até como presidente, né? Ela tinha assumido depois que passou o Olavo, que passou outras pessoas. Não, Olavo Olavo Convention, não. desculpa. Da BEOC, eu não acho que tinha acabado de instalar, né, a BEOC Goiás. E eu fui conhecendo, falei, ela é de Goiás, ela é organizadora, eu fui conhecendo outras Rede de pessoas, rede relacionamento de é tudo, relacionamento. né? Eu participava das reuniões, sentava na mesa, o Sérgio Junqueira, né, por exemplo, Sérgio gente, Junqueira, Caio, Simone, né, assim, as pessoas que hoje eu olho e falo assim, são pessoas que já estão há mais de 30 Muitos anos. anos na área, eu olhava e eu achava eles tão distantes de mim, que eu falei, gente, né, essa menina aqui, com, sei lá, X anos de empresa, e ia para as reuniões, ia para a assembleia, participava das coisas, e deixa eu entender o que que é essa Essa associação, fome né? de querer estar junto, de Mas aprender, nunca né? pensando, Rose, assim, nossa, um dia eu vou ser presidente da entidade. Não, eu queria Olha só. contribuir, eu queria aprender. Eu Olha queria só, Zé ir para os Guilherme, eventos e essa aprender para minha menina. área, né? E assim foi. E todos os anos eu estava nos eventos, sabendo o que estava, né, acontecendo. Na época não tinha É aquela WhatsApp, história, né? né, Fernanda? Quem não é visto. Não é lembrado, né? Então sempre o pessoal falava assim, nossa, tem aquela menininha lá de Goiás, né? Enfim, e assim foi. E a Sandra me ajudou muito a entrar nessa área de associativismo, né? Porque ela foi ela de como convention, diretora como a É uma das BEOC, do Centro de pioneiras, exatamente, né? Convenções. pioneira, né? Então eu acho que, e ela, às vezes eu pedia para a Sandra, me apresenta as pessoas para eu poder conhecer A fornecedores, né? Sandra Ou tudo. é Então ótima, ela é uma nossa pessoa que também Senhora. fez muita diferença na Verdade. minha carreira profissional, né? Nossa. De poder falar, vou te apresentar. A gente ia para alguns lugares, ela me apresentava. E assim foi, Rose, né? Toda a É minha uma entrega, trajetória né, é Fernanda? uma Muitos entrega. anos Então, de quando entrega. eu olho, assim, aí quando eu, depois da BEOC, falou, vamos, né, vamos ver quem que vai, a chapa que vai para Goiânia. Eu entrei no Conselho Fiscal, né? Não era nem presidente do conselho, então era um, né, Sério? Conselho Fiscal? Conselho Fiscal, viu? Ah, Fica a dica. Nossa conselheira fiscal aqui do Convention. gostei disso. Conselho Fiscal, depois de um tempo eu fui presidente do Conselho Fiscal. Isso a gente está falando de ABOC ainda, Que Sei. né? coisa, hein, Fernanda? Depois né, do Conselho Fiscal, depois eu fui vice-presidente da Raquel, né? Eu fui Raquel, diretora, depois fui vice-presidente da Raquel. Raquel Ramos. Ramos, quando eu fui para assumir, eu falei, gente, eu ainda não estou preparada, não queria assumir. Ela ficou mais uma gestão, e isso eu sempre Para você se participando em preparar, né? tudo, né? E depois eu assumi.
né, Que a ano foi presidência. isso? A Eu, primeira gestão. 2000 e... Nossa, gente, parece que faz tanto tempo, né? Eu acho que foi de 12 a 2012 a 14, depois 14 a A 16. 16. Aí, quando foi 16, eu fui pro convention. Que aí eu saí como presidente, né? Porque foi 16 a 18, faltou dois, isso mesmo. Então, é assim, ó, de 2012 a 2016 eu fiquei na A Belk. presidência da BEOC, né? Porque depois de mim não, né, não tinha, falou, Fernanda, né, pega de novo. Então, eu fiquei 2 e mais 2 anos, E né, na diga-se de BEOC. passagem, ela é presidente, mas ela tá em. Ela parece uma tarântula, ela tá em todos os lugares. Né, Olha Zé? só. Todas as entidades têm um dedinho da Fernanda, ela tá em tudo quanto é evento, ela tá em tudo quanto é ação. Tá Olha. sempre envolvida com Depois turismo, de com eventos. 2016, quando Bem, terminou sua gestão, você foi iniciar a sua gestão no convênio, Convention. eu Birô. não terminei a de 2016 porque veio o convite para Vídeo. assumir o convention. Então, né, a vice, Não, no caso, 2016 não. 2000, eu lembro, Não, 16 para não, não, não. 18, não? Não, 2000, 2016 foi até 2018, mas o Covid começou em não, o 2019. Convite! convite. Pra ir Ah, pra Convite para convention. eu ser até presidente do assustei, convention. falei, ué, pelo amor Vamos de Deus, tô vamos tirar o ficando fone aqui. dele, gente. Nossa Senhora. O convite Convite! para ser a presidente do convention. Exato, Então, eu estava exato. terminando, eu terminaria em 2016. E Não chegou a aí, terminar, não. não, porque A aí vice eu precisei, assumiu. a vice assumiu, né? E eu fui Pro Pro convention. para o convênio, convention, né? Virou. exatamente. Que é Fez outra muito coisa, bem. assim, que foi ótimo mesmo, né? A gente fala que. Porque eu, paralelo, mesmo estando presidente do convention, eu fui. Eu fazia parte Da diretoria. da BO, que eu fazia parte da diretoria do convention. Comecei do mesmo jeito. Na gestão do. Não sei se foi do Nazir, eu fui do conselho. Do conselho, eu fui presidente do Nossa, trabalhou conselho. muito. Depois do conselho, aí eu fui para, né, uma diretoria, ou vice, né? Na idade, eu Aham. fiquei tanto do. Acho que o Nazir me fez o convite, depois aí acabou sendo, né, o Niltinho que assumiu. O Nilton assumiu, E eu fiquei exatamente. vice-presidente porque já estava, né, acertado que eu assumiria depois dele, né? E assim foi, né? É bom a gente falar, né, que Uhum. Convention Visitors Bureau é uma grande entidade, enorme. Ser presidente de uma entidade como essa não é para qualquer um. É muito É trabalho. um verdade. desafio Não, é muito verdade. grande para você divulgar a cidade, o estado, né? Porque a gente É. fala cidade, mas o convention, Ele faz um ele se papel. tornou uma federação, Goiás. Então a É, gente tem que dar o exatamente. apoio para cidades vizinhas, né? A gente fala Municípios, né? os municípios, Caldas Tanto é Novas, verdade que o próprio Perinópolis. setor que hoje Uhum. você é vice-presidente é em função de ser não é uma muleta, mas é um cajado, é uma É um bengala que respaldo, né? tem o respaldo Sim, de sim. todas as outras entidades a nível estadual, Sim, com certeza. certeza. né? O setor é estadual. O setor é estadual, o conselho E o estadual. convention é municipal, mas não deixa de ter a sua equivalência dentro do estado de Goiás, Ah, porque sim. hoje Muito é trabalho, a né, gente? Federação Sim, É. sim. Goiás de Convention aham, Bureau, é. entendeu? E essa ponte, Rosa, assim, de ter estado na BEOC, né, seja como presidente, né, ou enfim, ou participado da BEOC, para mim me deu uma experiência tão grande para o convention, porque eu já conhecia, eu já fazia eventos no Brasil todo, né? Então, a partir de 2000, pela QE, eu fazia eventos no Brasil todo, né? Eu fui agência oficial de algumas entidades que a gente ficou 11 anos. Então, era em Natal, a gente que acompanhava, fazia tudo. Então, cada cidade que eu ia, eu me apresentava, né? Como, Uhum. eu sou do Convention, eu sou da BEOC, né? Que é E eu fui importantíssimo. fazendo esse laço, né? Esse relacionamento, que quando eu assumi foi muito tranquilo, porque todo mundo já me conhecia. Então, a Uhum. presidente da BEOC Nacional, inclusive hoje eu estou também vice-presidente da BEOC Nacional, né? Da BEOC Brasil, eu nem Essa eu não falo. sabia, não. Que eu Ah, não sabia que também não, beleza. isso é uma Não, gente. novidade. Isso já Que tem lindo. desde, na verdade, junto com a Fátima, né? Já tem, gente, eu já até perdi a conta, porque assim, a gente era para ter entregue a gestão, aí veio o Covid, aí acabou estendendo a nossa gestão, parado. que vai até o final do ano, eu acredito, né? Não sei como é que vai ficar.
mas eu Mas já tenho olha duas que gestões trajetória, hein? que eu estou como vice-presidente de Relações Institucionais da BEOC Brasil. E é por isso que é isso que eu digo assim, a gente recebe o convite e sempre coloca Goiás em destaque. Eu acho que isso é importante a gente falar para o nosso estado e para nossa cidade, Com que certeza. todas as vezes é assim, como presidente da BEOC Goiás, a gente sempre esteve entre assim, os principais, né, players, os principais, assim, tudo que precisava Com da certeza. BEOC Goiás, a gente estava, né, sempre ali, né, quando nós tivemos aquela certificação, né, você lembra, pelo Sebrae, Isso. a BEOC Goiás se despontou, porque 100% das empresas conseguiram a certificação da BEOC junto com o Sebrae e a BNT. E aí o convention, né? Acho que foi Foi só um uma estágio, né, junção que você fez antes para poder de pegar tudo alguma coisa isso, né? maior, né? Mas qual é o grande momento da Fernandinha dentro da QE, por exemplo? Dentro da QE, 2007, Zé, nós fizemos um evento muito bacana em BH. Acho que foi assim, a gente tem vários, né, momentos dentro disso, né? 2000, quando a gente fez o primeiro congresso, que eu falei, nossa, né, a gente consegue, Foi né, o vamos pontapé fazer. Foi o inicial pontapé para. inicial para a gente É. entender o que que é você fazer um congresso. Uhum. 2007 foi um ano que a gente recebeu 3 prêmios, prêmio Caio, por isso que o Sérgio também, né, eu falo assim, tanto o Sérgio filho, né, o pai e o O filho, pai, eles, assim, me respeitam muito, né, me conhecem, porque foi a primeira empresa goiana que conseguiu, né, ganhar o prêmio, e foram 3 num só, Uhum. né, a gente fez um congresso brasileiro, de análises clínicas lá em BH, e nós ganhamos como melhor congresso nacional daquele ano, melhor site, né? Acho que foi site também foi o troféu de ouro que nós ganhamos de interação e tudo. E o segundo melhor, qual outra categoria? Eu esqueci agora. Mas assim, foram Mas 3 é premiações. interessante que a Fernanda ela tá sempre entre o eventos, turismo. Porque ela tá sempre fazendo coisas fora do estado, divulgando o Muito. nosso estado, porque a Fernanda da QE, a Fernanda do Convention, a Fernanda da BEOC, sempre de Goiás está por É, todo esse é. país, Isso divulgando ajuda Mas nosso muito as destino. pessoas querem conhecer o nosso, É, sabe, a nossa cidade, o nosso estado, o e nosso é muito turismo. importante que você faça esse registro, porque aqueles que estão nos vendo no momento não têm ideia da importância desse Prêmio Caio, viu? Ah, é Prêmio verdade. Caio é o Oscar, Isso, a gente fala praticamente que é o Oscar hoje, de de eventos, né? eventos. dos eventos que nós temos no país. E se É não uma me É. falha a junção, né? memória, fora que é aqui de Goiás, só o Centro de Convenções. Sim, e que eu tenha conhecimento, só o Centro de Convenções como espaço, né? Que E também a eles já que ganharam é em alguns, eventos. e aqui Ó, é só em para eventos. lembrar a deixa aqui, Centro de Convenções é onde acontece a Expo Turismo, tá, gente? Ah, é isso mesmo, viu? É. Não, Esse e o grande nosso centro evento. de convenções é modelo mesmo. Apesar dos anos se passarem, tudo Bem existe localizado, né, na Zé? Lugar modernidade, bom. mas o nosso É. centro de convenções realmente é um exemplo de centro de convenções no país. É Aham, mesmo, né? aham, Por aham. isso é que ele ganhou, não me lembro o ano não, mas ganhou o prêmio Caio por mérito total. E diga-se de Uhum. passagem, Goiânia é um dos nossos carros-chefe evento. A gente, no país, nós Turismo de somos negócios, né? turismo de Exatamente. negócio, é o nosso carro-chefe aqui em Goiânia, né? Exatamente. Isso em termos de que é eventos. Agora vamos Uhum. passar para o Convention Bureau, a BEOC e o Setur. Qual Eu acho. foi o grande momento na vida Aham, pessoal aham, da Fernandinha? uhum, Fernanda uhum. Araújo Cury. Cury. Fernanda Cury. Nossa, Zé, acho que é a realização de você saber, quando você ouve eh, as pessoas falarem, né? Chegar para você e dizer, poxa, você é uma, sem demagogia, né? Você é uma referência
né, desse Não tenha dúvida. associativismo, do trabalho que você faz, pela seriedade, né? E não só, eu falo assim, os amigos, mas pessoas que às vezes não estão nesse meio, né, no nosso meio, mas conseguem enxergar a gente, né, como uma representatividade. Eu acho que isso para a Isso gente é um troféu, né? já é um troféu, né? É Já é verdade. uma realização, porque dentro, né, assim, a gente já passou por várias coisas, convention. Nossa, a gente, né, precisa fazer as captações, precisa trazer associado para junto, E é porque você tanto pensa trabalho, em né, Fernanda? credibilidade, né, estar à frente, o desafio que eu tinha de sendo organizadora de eventos e tendo que estar à frente de uma entidade que faz captação de eventos e ao mesmo tempo você não ter o choque com os seus demais parceiros, né, O que é muito empresas. difícil. Isso quando eu Delicadíssimo. entrei foi assim, né, foi um desafio grande, né, de estar à frente e ter que passar por, né, por tudo isso e dizer, gente, vamos ser bastante transparentes, bastante éticos. Então eu sempre procuro, Zé, trabalhar com essa transparência, né, com bastante honestidade com todo mundo, né, ter essa proximidade com o nosso associado, né, com as pessoas. Então, para mim, como Fernanda, assim, eu sempre levanto e falo, Deus, que eu possa, né, ser melhor, né, fazer melhor e trazer o melhor para, né, para quem você está ali representando. Então, eu Uhum. levo isso muito a sério, né? Quando você, né, Zé, você é o nosso presidente de honra ali no convênio, você sabe disso, tanto que É. é bom as pessoas olharem para você e falar, gente, né, a gente respeita pelo que nos representa. E eu sempre falei, onde eu passar para qualquer entidade, eu quero deixar um legado, né? Eu Lógico. quero Com deixar pelo certeza. menos meu nome de dizer, não, enquanto ela foi presidente, enquanto ela foi de uma entidade, né? Porque eu falo, não adianta você só ser presidente, você pode ser É, do conselho, tem você que pode ser fazer. disso, você pode ser o financeiro, tudo você tem que fazer o melhor com transparência. E isso para mim é importante. E tudo isso, né, juntando um pouquinho aqui, gente, né, da trajetória que eu falo assim, a carreira profissional, ela vem muito com a carreira pessoal, Com né, do que certeza. você é. Uhum. E tudo que eu, né, nesse meio termo da gente falar, nossa, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, a empresa, uma coisa que eu nunca deixei foi, né, o meu vôlei, o meu esporte, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, Eu você acompanho. parou e nunca mais voltou? Eu falei, não, Não. eu fiz os estágios, depois consegui conciliar, que eu acho que o esporte, para mim, assim, me ajudou demais, né, eu tive uma técnica, né, enfim, hoje já está lá no clube de engenharia, mas ela me criou para a vida também, sabe? Como esportista, como trabalhar em equipe, né? Porque Ixi, é o um esporte dá muito esporte isso. coletivo te traz isso, né? Então, me ensinou muito a ser eh, a você ter critério, a você saber competir e não ser, né, não concorrer, né, mas competir, saber que momento você vai ganhar, o tanto que você vai perder, se você só vai ser melhor se você se esforçar mais, né? Então isso a minha vida inteira e eu consegui conciliar isso e todas as vezes que eu, por exemplo, dentro da minha empresa, que eu reunia com a minha equipe, eu levava os ensinamentos dentro né, assim, a base que eu tive no vôlei e principalmente, né, eu não posso deixar de falar que é a base da minha fé, Com né, certeza. do tudo que eu aprendi, né, tudo que Deus tem me ensinado, né, de você ter uma equipe dentro da sua empresa e você, né, poder dizer, todo mundo fala que você precisa envolver as pessoas, né, então, assim, eu tive uma equipe que todo mundo ia para o esporte porque falava, a gente não tem como, porque a Fernanda coloca a gente para fazer isso, né? Então eu mostrava o caminho, né? Porque acho que isso traz essa disciplina, né, pra gente. E então por isso que hoje, Rosa, assim, né? Até hoje eu jogo vôlei. Zé, eu já tive eventos, gente, que eu estava. Um evento em Curitiba e eu tinha uma final de campeonato aqui. Eu peguei um avião, e isso na época eu virei pro Elias e falei Mentira. assim: eu preciso ir pra final. Eu peguei um avião, vim pra cá, cheguei à tarde, a final era à noite, eu joguei no outro dia de manhã, eu peguei outro voo e voltei pra Meu Deus, Curitiba. mentira. Isso foi uma vez das É, vezes que eu já fiz que isso. isso sirva de exemplo, Caramba. porque nós estamos numa Nó. semana onde nós perdemos uma grande É referência no verdade. vôlei, Isabel. que é a Isabel do Isabel. vôlei. Uhum. Qualquer dia vocês ouvirão falar também de outra referência que é a Fernandinha do vôlei, né? Oh, meu Deus, É, essa aí, né? porque Fernandinha Mas do ela se dedica, viu? turismo Muito. também já é.
uma referência que nós temos É verdade. para o Brasil e para o mundo, viu, gente? Através da QE, através da BEOC, Setur. através do Convention, através do Setur, todo onde ela bota a mão, você pode ter certeza que aquilo sai organizadíssimo, Mas é bom tá? contar os bastidores, porque a gente fala Mas é assim, ó, bom. às vezes ninguém nem sonha Não essas sabe o coisas. tanto que É. a jornada foi longa. Longa. E assim, aí eu falo isso, que você precisa. Eu já tive a oportunidade de algumas palestras, né, para alunos da área de eventos, de turismo, pelo IFG, né? Estive até junto, até com o Fabrício, convidei também, que eu recebi o convite, para a gente foi para Portugal, né, para um evento que teve Aí eu lá, acompanhei. para, Summit. né, para a gente falar sobre, né, a trajetória, a carreira e tudo mais. Foi muito bacana. Foi a Conexão Brasil-Portugal. E para outros dizendo, gente, né, a Eu vida falei assim, você que essa não mulher termina. era gigante. A gente não, assim, não dá para você separar, né, uma coisa da outra. A gente fez um evento uma vez na FAEG. Eu era mestre de cerimônias, porque assim, a maioria dos meus congressos, né, assim, no início e tudo mais, eu sempre gostava de ser a mestre de cerimônias, porque eu já conhecia todo mundo, os presidentes das entidades, né, enfim, então o E pessoal fala tem assim, uma Fernanda, oratória boa, você, né, Fernanda? eu gosto. Era a minha concorrente, eu não deixava. Olha, Zé. E Ah, aí eu falava, gente, vou fazer, né? Às vezes os clientes pediam para fazer. E uma vez teve um evento na FAEG e aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um evento, eu tinha um jogo. meu E eu, meu Deus. Deus, eu tenho que fazer esse evento. Eu lembro direitinho, né? Tava um Toda- macacão preto, Meu arrumada, né? E tudo. Fui, fiz a abertura, saí correndo, trocava de roupa, às vezes até dentro do carro. Ia lá, jogava e voltava depois pro coquetel. Tava tudo certo, ninguém sabia onde que eu Lindamente. tinha ido, né? Agora me diz uma coisa, você falou só no vôlei, mas você também não é fã do ciclismo, não? Também um segundo É um esporte, hobby, né? é É, um hobby, é um mais um hobby, hobby, é um sabe? hobby. É, assim, o Elias que gosta muito, né? A gente, sempre que pode, a gente tá pedalando, a gente gosta também. Eu sou muito do esporte, então se falar assim, me chamarem para Vamos ir, correr? vamos correr, bora, vamos, né? Se der o tempo, eu vou mesmo. Eu gosto muito do esporte, né? Não, gente, tem Mas dia o que eu ligo pra vôlei, Fernanda, ela, não, tô saindo do vôlei. Como assim, menina? Eu olho no relógio, 9 horas da noite, você tá é, 9, descansando. 10, exatamente, que a gente tá E como é saindo, que né? se deu agora, depois de você ser presidente da BEOC, você recebeu mais um convite, o que é difícil. Depois de 2 gestões, você recebe o convite para voltar a ser presidente, ou apenas uma gestão, de ser presidente do Convention, né? Uhum, uhum, E uhum. ser a vice-presidente também, junto com o Ricardo. Ricardo Rodrigues, de ser também a vice-presidente do setor. Uhum. Isso você acha que não choca, não tem nada a ver uma coisa com outra? Pelo contrário, eu acho que Uma ajuda a complementa, outra. Eu ia falar complementa, isso. sabe? Eu vejo assim, no início, é claro, a gente fica um pouco resistente de falar, Não, nossa, é muito cargo, mas você tem que saber complementar e dizer, gente, nós não estamos exatamente atrás de isso. cargos, né? Tem Eu que até contribuir brinco para. que, eu falei, gente, é cartão de cada um. Tem hora que a gente fala assim, no início eu falava, meu Deus, eu não sei agora se eu estou como setor. O pessoal falava, representa o setor, não, mas eu lá vou estar como convênio. Não, então eu convênio, setor, aí a BO, enfim, né? Era complicado. Mas quando a gente percebe que isso a gente está, né, complementando, tudo fica mais fácil, Zé. Né? Você lembra numa reunião de diretoria, quando o Antônio Rios, né, estava deixando a presidência, no qual eu passei o bastão para ele, né? E Isso que uma reunião de diretoria pediram, Fernanda, nossa, você é a pessoa para voltar, porque a gente estava exatamente no momento. exatamente. Eu falo assim, Bem o nesse momento difícil. privilégio de representar o trade nessa época da pandemia, né? Aham. De ser a porta-voz, né, ser chamada lá pelo prefeito, pelo secretário de saúde. E não só do turismo de negócios, né? Mas Aham. também né, o turismo, né, Como um gente, todo, né? como um todo, né? E aproximar também do pessoal das festas, né? Uhum. Várias pessoas entraram em contato comigo durante a pandemia, então eu acabei tornando essa referência. Deixa eu só fazer um agradecimento a você, Fernanda. Eu posso, né, Zé? Lógico, deve. Porque ela tá falando em eventos e tal, e eu me lembro muito bem que em 2019, Eliane e eu, né, donas da Expo Turismo Goiás, que é a dona desse podcast também. A gente estava assim, completamente perdida. Era aquela coisa, a gente tinha
à vontade, Uhum. porque nós estávamos com o nosso cenário aqui em Goiás, né? Uhum, Não tinha uhum. um evento como a Expo Turismo há muitos Verdade. anos. Eu não canso de dizer que a Maria Silvia, que Deus a tenha, Uhum. uma mulher muito, muito forte, de fibra, Fantástica. fez o Centro-Oeste Tour por muitos anos, Uhum. né? Lindamente. E quando Eliane e eu, totalmente assim, a gente quer fazer, a gente não sabe nem para que lado que a gente vai. Nunca vou me esquecer. Por isso que eu quero agradecer da sua mão, do seu apoio, Imagina. que vou na reunião lá com o Ricardo, né? Lá no executivo, a gente não sabia nada. Eu vou ajudar vocês e assim você o fez. Muito obrigada. Imagina. Jamais vou esquecer dessa mão. E isso é também fala muito em nome dela importante. também. Gratidão na vida da gente é muito importante. Agora, um papel também preponderante, é bom que se diga, que a Fernandinha foi e teve esse papel que eu acabei de falar como preponderância na escolha do presidente da Getul, porque ninguém Ai, conhecia o Valderi Júnior, não mesmo. né? Eu, inclusive, desconhecia completamente. Ele, sem querer, se tornou uma referência também hoje do nosso turismo, Exato. né? Mas a gente Muito. tinha um pé na frente e outro pé atrás. Era E verdade. a Fernandinha, junto com o Ricardo, é que tiraram Mostrou, né? Tirou essa essa visão. visão errônea que a gente tem sem conhecer a criatura. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso de uma entidade também, aliás, é muito importante, né, Zé, o que eles fizeram, porque hoje a somatória de todos esses profissionais juntos fazem com que o nosso turismo goiano esteja como está, né, Fernanda? É, E isso é muito verdade. unido, isso é com muito E muito importante. unido. Eu acho que, assim, acho que essa parceria, o trade está muito unido, Graças a exatamente Deus. porque todo mundo abriu mão, né, das vaidades, do que seria um, e começou a acreditar um no outro, né, na sua entidade que vocês estavam tocando e respeitando, peraí, quem é que hoje mais nos defende, pode nos auxiliar. Então, acho que isso, quando cada um entende o papel do outro, fica mais fácil, né, É de como se lidar. fosse um corpo, né, Fernanda? Aí cada um vai colocando os membros, Exatamente. né? Porque, assim, é o que você disse, Zé. O Valderi, quer dizer, foi uma pessoa que chegou no turismo sem a gente conhecê-lo e ele sem nos conhecer também, o trade como um todo, né? Mas foi uma pessoa que ele teve curiosidade para poder conhecer, humildade para poder O nos mais ouvir, né? importante. O mais E importante é coragem, que né? quando a gente foi lá para conversar com ele, eu e o Ricardo, e a gente, às vezes, ouvia algumas coisas. Eu falei, Ricardo, vamos conversar com ele, vamos nos apresentar, vamos mostrar o que que é o trade, porque ele também ouvia, só de ouvir falar trade, né? O que que é é isso? O que que é trade, né? isso? Né? O que é isso? E ele foi uma das pessoas, assim, uma grata surpresa, né, para mim, como pessoa que hoje eu considero como amigo, né? A gente tem muita Não, hoje liberdade ele já, é amigo mesmo né? É de um todos cara nós. super amigo, um profissional que é muito focado no que ele quer, no que ele faz, Determinado, né? E né? determinado. E hoje mesmo, eu estava, né, indo para uma reunião em Senador Canedo e me ligou. Né, e falou, Fernandinha, nós estamos aqui falando de você. E eu falei, com quem que você está? Falando com a Priscila aqui de Sebrae. Ah, Não tinha Vilarinho. como. Ele até brincou, falou assim, a gente está com um projeto aqui que esse desafio é a sua cara, não tem como entregar para outra pessoa. Só mais um. Aí eu falei, Valderi, só você mesmo, né? Então fala desse projeto para nós, ué. Olha, ele querendo Olha. spoiler. Ah, Olha, não, ele querendo spoiler. spoiler. Primeira Exatamente. mão. Zé, né, é algo que a gente fala, olha, o tanto que é importante, e a gente está falando da criatura do Valderi, mas não podemos esquecer do nosso amigo Fabrício também, que é outro, né? Nossa Senhora. Fabrício Amaral, que também é outro amigo, e eu entrei no nome dele porque ele tem promovido esses eventos, né? Assim, Com certeza. essa oportunidade de nós participarmos dentro das feiras, né? Eu falei, Da área de turismo, exato. de evento, eu tenho certeza que foi falado isso. E isso tem nos oportunizado também a estreitar relacionamentos com os parceiros. Nossa, muito. Por exemplo, dentro do Sebrae, eu tenho um super, né, assim, já tenho muita entrada lá, né? Não vou dizer Lógico, porquê, lógico. desde quando eu estou lá dentro. Antônio Carlos e tudo Exatamente, o mais. Lessa, O né? Essas Lessa. pessoas. Mas a Priscila é uma pessoa que a gente também tem conversado muito, E a Priscila, muito, ela né? é tão... Ela é visionária, né? Então Ela é visionária. e ela, ao mesmo tempo, ela sabe se ela é objetiva no que ela tem, os Priscila projetos, né? Vilarinho, viu, gente? Exatamente.
E aí a gente lá em Gramado agora, né, a gente tirou um tempinho para conversarmos sobre os projetos, né, projetos do convênio, o que que a gente pensa, né, porque eu tenho, né, conversado aí bastante, depois eu falo um pouquinho sobre isso, e falando o que que é que a gente pode, assim, fortalecer mais ainda esse Uhum. nosso papel, esse relacionamento entre os outros, né, os outros destinos. Então, eu acredito que foi sobre isso. Nem ele me deu um spoiler, gente. Ele só falou assim, Fernando, sabe aquela Ainda é uma conversa sua surpresa. com a Priscila? A gente vai fazer acontecer, então eu preciso, né, contar com É, você. Eu falei, e para conte, quem não sabe, o né? Valderi, ele é presidente, né, Da da Getu, né? Getu, Da Agência que Goiana é a de Agência Goiana de Turismo, né? Turismo. Era, não é, Municipal. né? É, eu falei, É, é. é. Uhum. Então, assim, só para vocês que estão nos vendo, ou que vão nos ver, que a Verdade. importância, como o Zé falou, a Fernanda também complementou, dessa união do trade com todos envolvidos no turismo, todos. Isso. Porque é bom e soma para o É, nosso turismo isso. goiano, né? Então, E agora o projeto maior da Fernanda Araújo Cury, qual é? nossa, Zé. Engraçado, né? Falar de projeto, a gente fica até assim, Não, meu mas Deus. você tem um projeto de vida, né? Com É, certeza. Tá Dentro do muito assim. turismo ou fora do turismo, não importa. Fique à Uhum, vontade para uhum, dizer e uhum, discorrer sobre isso. uhum. Acho que dentro do turismo sempre é contribuir mais, né, dentro do que a gente está fazendo. Acho que do convention a gente ainda tem mais 2 anos, né? Porque vai passar esse ano agora, 2 anos Lógico, de lógico. gestão e a gente quer trabalhar muito para que além de fortalecer a nossa, rever o nosso papel, viu, Zé, que é o nosso presidente de honra do Convention, e a Convention. Rose também, que faz parte do Conselho Fiscal, já fiquem sabendo que nossa primeira reunião de diretoria, de planejamento em 2023, vai ser para falar de algumas coisas que é reposicionamento da nossa marca, né, do Convention, vai desde o nome, né, até o nosso papel, então acho que isso é super bacana. Top. Eu, né, estive em Florianópolis, Balneário Camboriú, né, recentemente, São Paulo, então eu tô com muita coisa nova na Na cabeça que cabeça. eu preciso realmente compartilhar isso com vocês. Quero até mandar um beijo para Débora, que trabalha bastante Verdade. com a Fernanda. Danada, meu braço direito. E a gente, eu tenho dentro, né, de mim, assim, conseguir concretizar esse projeto de dar essa nova cara para o Convention Bureau, porque de tudo que a gente passou hoje, né, pandemia e tudo mais, o papel do Convention mudou, e seja nós não acompanharmos isso, Nós a vamos ficar para gente vai ficar para trás. trás. Então, a gente tem dentro disso, então Que acho que top, pelo menos Fernanda. dentro do turismo É é conseguir essencial. fazer, né, isso, né, rever o nosso papel para trazer um pouco mais dessa unidade, Uhum. né, conseguir abrir e consolidar mais os conventions bureaus, que eu falo o seguinte, é claro que, poxa, Caldas tem o seu convention, Pirenópolis teve e quer retomar, a Vanessa Uhum. Leal me ligou ontem, Vanessa Leal, grande outra, mulher. Oh, né, meu querida e Deus. amiga, quer uma reunião comigo agora. Ela falou assim: esse ano não passa sem a gente fazer a nossa reunião, porque eles querem apoio para reestruturar o Convention Convention Bureau de Bureau. lá. Que Então, eu legal. acho que tem muito que a gente pode contribuir para isso. Então, acho que eu tenho que pegar esse expertise que eu tenho, né, dentro da minha área, né, como organizador e como uma pessoa que está permeando outras Uhum. cidades, outros destinos, né, poder mostrar isso para, né, para outras áreas também, para poder fortalecer, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu coloquei dentro de mim, porque eu acho que, né, o que vier pela frente, eu falo, às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas você não vai sair do associativismo, não? Né? Eu falei, gente, isso está na veia. Não tem E jeito. sem perceber, Rose, é o As que eu falo pessoas desde o vão início, sabe, Zé? Não foi uma coisa que eu premeditei, foi falei, nossa, eu acontecendo, né? vou. Foi acontecendo. E quando você vira e fala assim, não, eu não, né, assim, não, para isso não, deixa eu aqui. Pessoal, Uhum. não, Fernanda, você tem um perfil para isso. Você nos representa, né? Então eu quero continuar sendo assim. Acho que como um projeto profissional é isso. E, assim, gente, projeto pessoal é você ter realmente, né, ser uma pessoa melhor cada dia mais, uma pessoa com o coração muito, né, muito limpo, né, mostrar para as pessoas a fé que a gente tem, mostrar Deus dentro da gente, assim, se Isso. eu não falar isso, é a mesma coisa de eu não estar falando, né, nada Isso. Não tem sobre como, mim, né?
né? Quem me conhece sabe Com que eu sou, certeza. né, uma pessoa que realmente faço tudo Temente a com Deus. temente a Deus, muita coisa, né, pela fé, as coisas que eu faço. Então eu falo, gente, tudo que eu sou e que eu conquistei até hoje foi Deus que, né, que proporcionou. E é verdade mesmo, eu falo isso de peito aberto, né, de alma limpa mesmo, né? Então eu acho que Nossa, cada Fernanda, dia é Zé Guilherme de pensar, Deus, estou né? espantada com a história da Fernanda. Não, e tem Imagina, mais. É muito ruim, Eu não pode quero, acabar isso não, já é um bom eu que tá. quero que imagina. vocês atentem bem para isso. Fernanda Araújo Cury, eu faço questão sempre de reprisar e Araújo Cury. de dar ênfase a esse nome, porque vocês ainda ouvirão muito e muito falar sobre ela. Com certeza. Quando ela assumiu o Convention Bureau, nós tínhamos quantos associados? Nossa, Mais ou menos. acho que não tínhamos 50. Qual é o Eu. número hoje de associados? Hoje nós estamos com quase 120. Isso é uma amostra do Em que plena é a pandemia. capacidade dessa criatura, junto com outro nome que eu tenho que fazer referência e, por ser honesto comigo mesmo, tenho que dizer o seu nome da sua capacidade de aglutinação e de trabalho, que é a minha querida Débora Volpato, Eu assino que embaixo ela nessa fala. acabou de citar a Rose. Verdade, Porque viu? é uma criatura fantástica. E não é Proativíssima. só o braço direito da Fernandinha, não. Ela é o braço direito, esquerdo, o pulmão da nossa As entidade maior. É verdade. Agora, para finalizar, nós já estamos com Estoura uma nosso hora de tempo. programa, mas eu queria que você, veja bem, nós temos na presidência do Fornatur Fabrício Amaral, goiano. Nós temos na presidência da Anceditur Vanessa Leal. Leal até no nome. Verdade. Agora, a Fernanda Araújo Cury pretende ser o quê? Você já Dentro pensou do turismo em- nacional. É verdade. Você já pensou nessa hipótese? Tchan, 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 tchan. Zé, nossa, gente, agora vocês me pegaram, hein? A intenção É uma curiosidade que eu ué. gostaria de ter, porque a gente tem pretensão de ser alguma coisa a É mais verdade. daquilo Se que você a me gente no é. próximo capítulo. Olha aqui, Fernanda, se você me perguntar, Rose, qual que é o seu projeto? O que você pensa? Eu te falo. Você tem que É? falar. Opa, então conta pra gente. Eu quero ser famosa. Ah, isso é... Famosa, Vem cá. não, gente, Mas famosa isso de famosa. ela já é. É, exatamente. Famosa ela já Agora, é. a nossa Aham. Fernandinha. Eu quero que você diga realmente para a gente poder enfechar esse ExpoCast desta oportunidade, uma mensagem real saia justa. daquilo que você possa querer no futuro bem próximo ser uma das lideranças do turismo Nos dá nacional. orgulho nacional aí, ó. É, Já ué. pensou? Tudo que a gente conquista, tudo que eu conquistei até hoje, é o que eu disse, não foi nada assim, nossa, eu quero ser Premeditado. isso, premeditado. Eu acho que as coisas acontecem naturalmente, para mim, eu tô dizendo, né, particularmente. Então, assim, não vou mentir que eu já tive, por exemplo, já convite para ser presidente da BEOC, por exemplo, Brasil, Nacional. Uhum. né? Eu falei, não quero, e já foi uma decisão mesmo que eu falei, não, né? Não agora, não é a hora. Não pretendo ser, Aham. né? Acho que não, já passou. Outras entidades, acho que as coisas podem acontecer e se a gente for Naturalmente. se a gente for lembrado, né, para alguma, né, algum cargo, alguma posição, enfim, Você de vai alguma receber com forma, muito a orgulho, né? gente vai receber, claro, né? Acho que quem é que não quer ser citado dentro disso para você Com ser uma certeza. referência. Isso não quer dizer que assim, vai aceitar, não vai aceitar, porque vai Aham. depender muito do momento de vida que a gente vai Tá estar. acontecendo, é Exatamente. verdade. Então, acho que todos nós, assim, então hoje É eu verdade. falo assim, planejar, a gente acaba planejando hoje, um dia após o outro, né? A gente tem muita saúde, né? Tem muita, Até porque é muito né, trabalho já diário, disposição. né? Pra- Exatamente. Então, Zé, assim, eu não tenho o que dizer, talvez aquele cargo, vocês me pegaram Uhum. mesmo, porque Mas não foi era uma pra coisa pegar. assim, meu Deus, né? Enfim. Mas, se acontecer naturalmente, vocês saberão. A gente. Cenas dos próximos capítulos. Vamos Então, ter que a chamar a sua Fernanda pra vir de mensagem, novo. Ué. a sua mensagem final para aqueles que nos dão
o prazer da sua audiência? Bem, faça mesmo, né, tudo com amor, todo mundo que, assim, sou muito feliz mesmo de estar dentro dessa área, né? É uma área que a gente teve que desbravar, né, muito Chegou para quando era poder mato. explicar o que que é, né, eventos e turismo. Até hoje a gente tem esse desafio de falar da importância do nosso turismo, né, para um estado, para o nosso país, né? O que está salvando hoje o nosso país pós-pandemia é o turismo, né, gente? Né? Todo mundo voltou aí a viajar, todo mundo voltou Graças a a se Deus. encontrar, né, Zé? Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Então, a gente não deixar de lutar pela nossa área e que nós estamos juntos, sempre, né, buscando fortalecer as parcerias, né, se tratando de entidade, buscar, né, estreitar aí o relacionamento com todas as entidades, né, e de vida pessoal, gente, buscar o seu sonho mesmo, né? Acho que isso, Trabalha, faz né, igual a Fernanda fez. trabalha Não bastante, tenha acorda cedo, preguiça. Olha, acorda Joga cedo, né? muito vôlei, Seja- pedala demais tenha curiosidade de e aprender, né? correndo muito. pelas estradas da vida É também, né? verdade, Muita né? curiosidade de aprender, não Isso ter é medo dos verdade. desafios, que pela sua história, Não ter o que eu medo de pude desafios. entender foi isso. Você nunca teve medo de Nunca desafios. ter medo de desafios, É para gente, aprender não coisa tenho. nova, tamo E o junto. que vier, assim, confie, né, em você, confie né, no seu potencial, que acho que isso é o que É faz a gente, fundamental. né, ir É o principal, adiante. verdade. E, Estudem, né? Porque você viu que ela fazia faculdade, né? A gente não tem que estudar. e para nós realmente foi um momento muito Foi muito bom. importante, contando a história de uma criaturinha muito especial na vida de todos aqueles que têm o privilégio de conviver com Fernanda Nanda Araújo Cury. Cury. Até a Aprendeu, né? próxima. Obrigado, viu, gente? Ó, eu quero beijo, deixar pela os meus. audiência. Eu quero deixar os meus agradecimentos, né? Obrigada, porque, Fernanda, querida. muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, foi Aceitou, ótimo, Zé? Obrigado gostoso, mesmo. viu? Valeu. Ela realmente ela não nega fogo em nada. Expocast E o Expocast volta ficou muito logo, feliz. logo, viu? E um brinde, gente, tome Ah. muito vinho, né, Ah, é gente? verdade, também vi. E tomem a minha Coca-Cola também, viu, gente? Porque hoje nós estamos com a água cristal É verdade. dentro dessa caneca Canequinha aqui. Expocast. Obrigada, Obrigadão. gente.